Glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, irmãos? Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos. O tema da palavra de hoje é valorizando o conhecimento. Na verdade, esse ano Deus está falando muito comigo sobre conhecimento. Amém? Então, eu queria falar algumas coisas com os irmãos. Eu queria ler um texto que está em Oséias 4:6. Coloque para nós, Abel. Deu certo aí? Desliga um pouco. Desliga essa data show, não está muito bom. Isso. Olha aqui, eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, falar sobre a questão do conhecimento. Esse aqui é um texto muito conhecido. Fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém, irmãos? Amém? Olha só, aqui diz que esse povo ele foi destruído por falta de quê, irmãos? Conhecimento. Então vamos orar. Amém? Com seus olhos aí fechados, mas o coração atento. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que, Pai, que nessa noite o Senhor possa gerar temor no nosso coração. Pai, que o Senhor venha usar, ó Deus, essa palavra, fazer, ó Deus, essa palavra, ó Deus, uma noite de transformação nas nossas vidas. Pai, que corações e mentes sejam libertos aqui através da palavra. Que, ó Deus, nossas vidas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que os olhos do coração da igreja do Senhor venham se abrir neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Olha só, aqui diz que esse povo, né, uma nação toda, uma geração, isso inclui famílias, inclui jovens, inclui crianças. A Bíblia fala que essa geração aí foi destruída pelo simples fato, né, de ter faltado conhecimento. Mas a questão aqui, olha só, não é que faltou conhecimento, né, oportunidade de conhecimento. Faltou para eles foi interesse de conhecimento. Era uma igreja, um povo, né, uma nação que não deu valor ao conhecimento. E eu queria dizer para você, olha só, que conhecimento, lógico, o conhecimento saudável. Estou falando daquele conhecimento mórbido, morto, conhecimento religioso, conhecimento para ter só soberba, para ter o sentimento, né, de superioridade ao próximo. Não é esse conhecimento. Eu estou falando conhecimento saudável. O conhecimento, ele produz, olha só, o conhecimento transforma nossas vidas. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que conhecimento transforma a sua vida? Você acredita ou não acredita que conhecimento transforma a sua vida? Eu acredito. Eu vou falar uma coisa simples que aconteceu comigo essa semana. Eu fui pesquisar essa semana um pouco sobre açúcar. Aí eu fui ver alguns vídeos, né, de médicos e nutricionistas, vi vários, para mim comparar um com o outro. Irmãos, na hora que eu ouvi, peguei um pouco de conhecimento a respeito do açúcar, eu falei, meu Deus. Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Vou te contar aqui, rapidamente, só um pouquinho. Você sabia que aquela bolachinha recheada que os pais dão para os filhos para ir para a escola, que é mais rápido, sabia aquela bolachinha recheada? Dependendo da marca. Você sabe sabe o que equivale aquela bolachinha recheada que a gente senta, né, não sei se você faz isso, ou fazia, você comia rapidinho. Sabe o que equivale aquela bolacha recheada? Irmãos, eu fiquei alarmado, eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível. Irmãos, uma bolacha recheada equivale à mesma coisa de você comer 8 pães franceses. Sabe o que você sentar, abrir o pão, passar a manteiga e comer 8 pães? É o que talvez, né, você está dando para o seu filho ir para o colégio. Você, na verdade, você está dando 8 pães franceses para o seu filho comer. Sabe aquele suquinho de caixinha que você compra e acha que é saudável? Irmãos, eu falei, meu Deus, isso é um veneno. E a gente não está sabendo. Falta de conhecimento. Por isso, muitas das vezes, pessoas, olha só,
É tão comum você ver crianças diabéticas, crianças com colesterol alto. Por quê? Alimentação, falta de conhecimento. Aquele suquinho, querido, eu falei, meu Deus, como é que pode? Aquele suquinho de caixinha, tem, ó, irmãos, olha aqui, não é aquele copinho pequeno, não. É um copo desse tamanho aqui, ó, desse tamanho, de açúcar. É a mesma coisa de você pegar um copo daquele e beber ele com água, né, que você vai conseguir engolir. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. Só que, olha só, por que às vezes nós fazemos isso? Por que nós, olha só, aquele refrigerante de cola que você, dependendo da marca que você toma, tem um copo de açúcar que você toma, né? A gente toma, eu tenho procurado mudar radicalmente em relação a isso. Mas por que nós fazemos isso? Por falta de conhecimento. Aí, olha só, a enfermidade veio por causa da falta de conhecimento. Eu queria alertar você a respeito de um aspecto muito interessante, que é o seguinte: você já percebeu que a gente acha que a tragédia, né, os problemas, a destruição acontece com o outro e menos comigo? Já teve essa sensação de você... Já viu alguém falar na televisão assim? Eu já vi muita gente falar, nossa, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu via isso na televisão, eu achava que acontecia com todo mundo, menos comigo. Já teve essa impressão? Já teve esse pensamento? Então deixa eu te falar uma coisa que nós precisamos estar atentos. Olha só, qual que é a nossa diferença? Qual que é a nossa diferença para esse povo aqui? Qual que é a minha diferença para esse povo aqui? Qual que é a diferença sua para esse povo aqui? Olha aqui, eu quero te falar uma coisa, presta bastante atenção na palavra. Irmãos, a diferença, não existe nenhuma diferença entre nós. Esse povo aqui era povo de Deus, você também é povo de Deus. Esse povo aqui era filho de Deus, você também é filho de Deus. Esse povo aqui tinha acesso à palavra, e você também tem acesso à palavra. E eles rejeitaram a palavra, eles não deram o valor necessário ao conhecimento, e a Bíblia diz que a falta de conhecimento levou eles à destruição. Sabe o que é isso? Significa destruição familiar, destruição conjugal, destruição em relação a filhos, destruição financeira, destruição espiritual, destruição emocional, destruição física. Então, olha só, do mesmo jeito que aconteceu com essa geração, com essa nação, pode acontecer com você. Não estou dizendo que vai acontecer com você. Eu só estou alertando você e a mim mesmo que isso pode acontecer comigo se você não der valor ao conhecimento. Está entendendo isso aqui? Então, os irmãos estão entendendo? Então, é importante você entender que da mesma forma que aquele povo sofreu, você pode sofrer se você não dá valor ao conhecimento, se você não dá valor devido. Aí você fala assim, pastor, mas nós somos diferentes, né? Eu dou valor ao conhecimento. Roberto, só um pouquinho. Só um retorno. Aí você fala assim, não, mas a palavra, né, o conhecimento é importante para mim. Aí ontem eu vi na rede adolescente, foi uma bênção mesmo. Aí eu vi um menino, né, o Paulo Henrique, a gente fala menino, mas ele já está adulto já, né? Ministrando para os adolescentes uma palavra abençoada. E ele perguntou algumas coisas sobre internet, sobre algumas curiosidades, e usando a palavra naquelas curiosidades. Aí eu acordei bem cedo hoje, eu falei, eu vou pesquisar um pouco sobre isso. Eu já ia ministrar essa palavra sobre conhecimento, e eu fui pesquisar algumas coisas, e olha só, eu gosto muito de pesquisa. Deixa eu ler uma pesquisa de 2018, desse ano. Eu não vou falar o nome em inglês aqui, que vocês vão, né? Mas olha só, vou ler para vocês. Os dados são do relatório de 2018 da Global Digital, aí fala o nome aqui da pesquisadora lá, da instituição, aí fala o seguinte, o Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando a internet. Na hora que eu li isso, irmãos, eu vou ser muito sincero com os irmãos. Na hora que eu li isso, eu achei que tinha digitado errado. Aí eu fui para outro site ver, e eles estavam citando a mesma pesquisa com os mesmos dados. Eu achei
que ele estava falando de 9 meses, 9 horas por mês. Mas, irmãos, estava correto. No Brasil, é 9 horas de internet por dia. Querido, na hora que eu vi isso, presta atenção, olha só. Se você divide, se a pessoa, não sei se não é o seu caso, né? Mas vamos colocar uma pessoa, não seja nenhum de vocês, uma pessoa que fica 9 horas conectada à internet, 9 horas. Ela vai gastar lá 8 horas para dormir, 8 horas de sono. Vai dar quanto? 17. Vai sobrar 7 horas para trabalhar. Vamos supor que ele trabalhe 7 horas. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Seja sincero. Como é que uma pessoa vai ser? Uma pessoa, sei que não é você. Mas como que uma pessoa, ela vai ser cheia do Espírito de Deus? Como é que ela vai ser um cristão saudável, cheio da vontade de Deus, se a pessoa, ela gasta 9 horas conectada a uma internet? Como que um homem que é casado vai ser um bom marido, um bom pai, se ele investe, olha só, 9 horas do dia? Isso aqui, irmão, está falando da população brasileira. Como que nós, como cidadão, olha, acorda aqui espiritualmente. Como que nós, como cidadão, vamos querer, olha só, um país diferente, um país que, olha só, seja um país, né, conforme os padrões que a gente acredita que Deus tem para nós como país? Como que nós, como cidadão, queremos ser cidadão que pelo menos sabe votar de forma consciente, se as pessoas gastam 9 horas investidas do seu tempo, 9 horas, mais do que gasta no trabalho, mais do que gasta para dormir, 9 horas conectado à internet. Aí, eu continuando a pesquisa aqui, fala o seguinte. Então o Brasil está entre os 3 que mais investe tempo na internet, população. E é um dos países únicos, só tem 2 países no mundo. Aqui não cito outro país, um é o Brasil. Só tem 2 países no mundo, onde o tempo diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia por dia. Então, das 9 horas que a pessoa gasta conectada à internet, 3 horas e meia está voltado para quê? Para as redes sociais. Irmãos, é tempo demais. Irmãos, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma doença. Olha só, tem que ser erradicada da sua vida, da minha vida, da vida da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro. Querido, nós temos que levar essas coisas a sério. 3 horas e meia você gasta. Não sei, talvez nenhum de vocês façam isso, né? Talvez seja só lá de fora. Então, 3 horas e meia, querido, deixa eu te falar, você que é jovem, como é que você vai crescer na profissão? Você vai ter um bom trabalho, você vai ter você vai entrar na faculdade, você vai crescer nessa profissão sua. Se a pessoa gasta 9 horas e 3 horas e meia do dia numa internet, investindo, irmãos, em relacionamentos que na verdade são enganos. É o amigo que na verdade não é amigo. É a aparência que na verdade não é a realidade das nossas vidas. Querido, isso aqui tem que ser algo que tem que mexer com a gente. Se a gente quer ser cidadão, se a gente quer ter família. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Um dia eu fui visitar uma pessoa, ela me falou, pastor, nós temos que orar aqui em casa. Né? Ela falou assim, olha, aqui em casa, irmãos, isso aqui, ó, a pessoa mesmo falou, nós estamos conversando dentro da própria casa pelo WhatsApp. A filha está na sala, a outra não sei aonde, mandando mensagem na própria casa. Querido, como é que nós vamos ter, olha só, seja sincero, como é que nós vamos ter famílias saudáveis se nós não temos tempo nem para relacionar, se nós não temos tempo para conversar, se nós não temos tempo para rir mais? Porque, olha só, isso aqui, irmãos, é a realidade dessa nação. E pior ainda do que isso, aí eu fui, em outra coisa, pesquisar a respeito de nós cristãos. Você que recebeu o Espírito Santo, você que converteu, você que acredita que Cristo é o seu Salvador, você que tem a base fundamental na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Aí tem uma pesquisa para os cristãos.
a respeito do conhecimento cristão. Nos Estados Unidos, aí novamente aqui tem uma live, mais não sei das quantas, que realizou essa pesquisa aqui, depois, né, eu vou traduzir melhor para os irmãos. Vamos lá. Realizou uma pesquisa que revelou detalhes sobre o comportamento dos cristãos na questão da leitura da Bíblia. Como é que os cristãos estão relacionando com a Bíblia? A pesquisa apontou que 90% dos fiéis, as pessoas que estão nas igrejas, afirma que deseja agradar e honrar a Jesus em tudo que fazem. Então, elas dizem, eu quero agradar a Deus. 90%. Quer dizer, que de 10 pessoas que estão aqui, 9 quer dizer, Deus, eu quero te honrar, quero te obedecer e tudo mais. Naquilo que fala é uma coisa, mas naquilo que vive é outra. Olha só o que a pesquisa apontou. Mas somente 19% daqueles que frequentam a igreja lê a Bíblia diariamente. Olha, irmãos, aí para você entender melhor, de cada 100 pessoas que estão aqui, só 19 lê a Bíblia diariamente. Irmãos, isso aqui, aí, algum tempo atrás eu estava vendo um muçulmano falar que eles não sentam, a família não senta para comer em momento algum, sem ler aquilo que eles acreditam ser a Bíblia deles. Aqueles homens que estão tomados de demônios, que levam a fazer tudo que você vê na televisão, olha só, aqueles homens valorizam aquilo que eles acreditam ser a verdade, e na verdade é uma mentira. E nós que temos o Espírito Santo, somente 19% daqueles cristãos que estão congregando, somente 19 têm à disposição o interesse de ler a Bíblia diariamente. Deixa o amiguinho seu tirar sua atenção, não, tá? Você não acha que isso aqui é sério para nós? Vamos lá. O estudo mostrou que a maioria dos cristãos não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Apesar da maioria dos entrevistados dizer que reflete sobre a verdade bíblica ao longo do dia, olha a sequência aqui. 26% dos entrevistados cristãos dizem que lê a Bíblia algumas vezes na semana. Umas 2 vezes, né, 3 vezes quando dá durante a semana. 14% dizem que lê a Bíblia uma vez por semana. 14% lê a Bíblia uma vez por semana. Deve ser aquela pessoa que lê a Bíblia quando vai no culto. Deve ser esse grupo aqui dos 14%. E pior, 22% afirmou que lê a Bíblia uma vez por mês. Uma vez por mês. Querido, isso aqui reflete uma grande realidade que a gente precisa encarar. Irmão, isso aqui tem que ser, olha só, esse tipo de coisa tem que dar uma reviravolta nas nossas vidas. Uma reviravolta no comportamento, no pensamento, na atitude nossa. Querido, é por isso que às vezes você vê cristão com a vida espiritual, irmãos, capengando. É por isso que você vê cristãos, irmãos, apesar da vontade de Deus, casamentos afundados. É por isso que você vê cristãos, irmãos, com a vida financeira derrubada. Você vê pessoas doentes fisicamente, emocionalmente. Por quê? Porque, olha só, muitas das vezes a gente está falando uma coisa, mas a gente está vivendo outra. Talvez nós estamos no grupo dos 90% que fala que nós queremos amar a Deus, obedecer a Deus. Mas talvez nós estamos no grupo dos 22% também, que lê a Bíblia uma vez por mês. E aqui, irmãos, não está mencionando, se você, olha só, se você lê uma vez, um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, aqui está só mencionando pessoas que têm a disposição, ou a má disposição, olha só, irmãos, de ler. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, sabe quanto tempo você vai gastar, irmãos? Mais ou menos uns 20 minutos, 15 minutos você vai gastar para ler 3 capítulos. Aí você ouve uma pesquisa que fala que a maioria, irmãos, esmagadora, não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. 81% dos cristãos não lê a Bíblia diariamente. Querido,
Se você quer ter uma vida bem-sucedida, é impossível ter vida bem-sucedida sem a palavra de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo? Aí você talvez está caindo naquela situação, pastor, mas eu tenho tanta boa vontade. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Irmãos, eu conheço muita gente que tem boa vontade, mas porque não tem conhecimento, está com a vida afundada. Você está compreendendo isso? Só boa vontade, olha só, não é suficiente. Você pode ter boa vontade, mas se você não é mecânico, você não sabe arrumar carro. Então não é só boa vontade. Se você, olha só, se você não sabe administrar seu dinheiro, não basta você só ter boa vontade. Você tem que ter conhecimento para administrar aquilo que você tem recebido de Deus. Então, nós precisamos despertar as nossas vidas para o conhecimento. Está ouvindo isso aqui? Quem está entendendo aqui? Outra coisa, é muito importante você entender que o diabo, que é o seu inimigo, ele tem uma estratégia muito interessante, que é a distorção de valores. O que é distorcer valores? Distorcer valores é você pegar uma coisa muito importante e fazer dela uma coisa banal, sem importância. E você pegar uma coisa muito importante, sem importância, e você fazer aquilo algo muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós citamos aqui que a rede social, né, a maioria dos brasileiros fica mais de 3h30 enfurnado nesse negócio. Deixa eu te perguntar, a rede social é importante? É, ela tem sua importância. Mas presta bastante atenção. A internet, comparada à sua família, ela é importante? Não. Comparada com o seu relacionamento com Deus, ela é importante? Não. Comparada com o seu trabalho, ela é importante? Querido, vamos colocar aqui a gente como profissional. Você que é profissional, a Bíblia diz que o perito é aquele que faz bem algo. Salomão diz que o perito andará com os reis. Salomão está dizendo o seguinte, que o perito, aquele que sabe fazer bem, ele vai ter os melhores salários, vai ter as melhores posições. Olha aqui, irmãos. Eu não vou nem falar da internet, de modo geral, que é às 9 horas. Você já imaginou se você dedicar 3h30 do seu dia no aperfeiçoamento daquilo que você faz, dependendo da sua profissão? Se é pedreiro, vou aperfeiçoar como pedreiro. Se é engenheiro, vou aperfeiçoar como engenheiro. Se você dedicar 3h30, irmãos, imagina a revolução que você vai ter. Não estou nem falando só do conhecimento espiritual, não. Estou falando do conhecimento também diário. Talvez você é aquela pessoa que vai para o colégio, para a escola, e você chega em casa e nem abre os seus livros. Mas antes de você abrir livro, você já abriu uma série de coisas que não tem valor para você. E talvez você não percebeu, você está sendo enganado. É isso que vai roubar, querido. Talvez o crescimento da sua vida. Isso vai roubar, irmãos, talvez aquilo que Deus tem para a sua vida. Então é hora, olha só, você que é jovem, é hora de você acordar. É hora de você pensar diferente. É hora de você pensar mediante os princípios da palavra de Deus, que é verdade para você. É hora de nós, como igreja, pensarmos de forma diferente. Já imaginou, querido? Nós que somos casados aí, você já imaginou como o seu casamento seria diferente? Se você, no lugar de investir 3h30 na rede social, eu investisse juntamente com você em 3h30 em relacionamento com a sua esposa. Só que às vezes a gente fala, não, mas eu não tenho tempo. Irmão, nós não temos tempo para aquilo que não é importante para nós. Porque aquilo que é importante para nós temos tempo. Então, olha só, por que a maioria esmagadora está investindo tempo em porcaria? Porque o diabo está enganando a mente do ser humano para investir naquilo que é, irmãos, que não é de valor. E talvez, olha só, você fica tão magoadinho quando você posta alguma coisa. Uma vez a pessoa reclamou isso, né? Posta uma coisa e ninguém curte. Aí você fala, nossa, vai morrendo. Por que você está assim? Porque essa porcaria é uma coisa importante para você. Só que isso vai impedir você, olha só, de obter conhecimento de verdade. Então esse povo aí foi destruído por esse simples fato.
Então eu quero, olha só, eu estou falando para você, irmãos, ouça bem, eu estou falando que você não deva fazer, eu só estou falando que você deve fazer na medida correta. Está ouvindo bem aqui? Você tem que fazer na medida correta. Então, olha só, presta bastante atenção. Se meu relacionamento com Deus tem essa importância, e a internet tem essa importância, então eu vou relacionar com a internet nessa importância. E com Deus eu vou relacionar com essa importância. Se rede social tem essa importância, irmãos, e a minha família tem essa importância, então eu não vou baixar mais, porque a internet a rede social tem menos valor, né? Mas é isso aqui, querido. Você vai relacionar isso aqui com a rede social. Mas com a sua família, que inclui casamento, você que é casado, você que é filho, jovem, seus pais. Você vai investir esse tempo naquilo que é de valor para nós. Você não, olha só, é isso que precisa mudar no seu coração, na sua mente, a partir de agora. Vou te mencionar algumas coisas alguns motivos, porque você deve investir em conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Primeiro motivo, João capítulo 1, versículo 1. Aqui? Eu vou ler aqui no telão com os irmãos. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, então aqui, verbo, na outra versão fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Primeiro motivo, porque você deve ter conhecimento bíblico, você deve ler Bíblia, você deve ser um cristão que faz parte daquele grupo menor, que está investindo diariamente em conhecer a palavra de Deus. Primeiro motivo, porque a palavra revela quem é Deus. Aqui diz que a palavra é o próprio Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você está conhecendo Você está conhecendo quem, irmãos? Você está conhecendo a Deus. Então, pastor, é possível ter Deus e não conhecer a Deus? É. Sabia disso? Infelizmente, é possível alguém ter recebido o Espírito de Deus e não conhecer o Espírito de Deus. Deixa eu te perguntar, vamos ter uma hipótese o seguinte, que um dia, uma pessoa, ela decidiu convidar alguém para se hospedar na casa dela. Vamos ter essa hipótese, não sei que isso não acontece, mas só para você entender o que acontece espiritualmente, não acontece naturalmente. Mas espiritualmente acontece a mesma coisa. Vamos pensar que alguém convidou alguém, né, trouxe um convidado para estar na sua casa. Só que no lugar dele convidar esse convidado e estar relacionando com ele, né, conhecendo e sendo conhecido, o que ele faz? Ele diz para ele, olha, você vai lá para o quarto do fundo da casa, lá para a despensa, geralmente é no fundo, você vai ficar naquele quarto e nós vamos trancar você lá. Então, essa pessoa, deixa eu te perguntar, ela está na casa? Está na casa ou não está, irmãos? Está na casa ou não está? Está na casa. Mas essa pessoa, durante um mês, eu não conversei com ela, eu não ouvi ela, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, você não relaciona com aquela pessoa. O que vai acontecer? Você vai ter essa pessoa dentro de você, mas você não vai conhecer essa pessoa. Então eu quero alertar você a respeito disso. Se você tem Deus dentro de você, mas você não conhece a palavra de Deus, eu quero te falar uma coisa muito séria mesmo, você precisa se arrepender disso. Você tem Deus dentro de você, mas você não conhece quem está dentro de você. Deus é uma pessoa desconhecida. Talvez o máximo que você está conhecendo a Deus é daquilo que você ouve as pessoas falarem. Você conhece as pessoas das experiências dos outros. Sabe aquela pessoa que fala para você que comeu uma coisa, mas você nunca comeu? Sabe, o máximo que você pode fazer é o quê? Imaginar o que é. Então tem pessoas, irmãos, que estão imaginando quem é Deus. Porque o que ela conhece Deus é que o outro conta. Que Deus falou isso para ela, mas ela imagina, como é que é esse negócio? Um dia uma pessoa perguntou para mim, como é que é esse negócio que você fala que Deus fala com você? Por que ele não sabe como é que Deus fala com ele?
É porque provavelmente ele não tem experiência de ouvir a Deus. Eu fui explicar para ele como é que Deus fala comigo. Mas na mente dele só pode imaginar como é que Deus fala. Mas ele não experimenta a forma que Deus fala. Então, querido, deixa eu te falar. Você precisa buscar conhecimento da palavra. Porque quanto mais você conhecer a palavra com o coração correto, mais você vai experimentar de Deus. Deus é a própria palavra. Está compreendendo isso? Deus é a própria palavra. Segundo motivo aí. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Eu vou seguir aqui para não ficar diferente a versão. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o segundo motivo é que o conhecimento da palavra tem que ser a base. Então, olha só, a base da sua vida tem que ser a palavra. O que é a base, irmãos? A base é aquilo que motiva os seus pensamentos, é aquilo que motiva as suas palavras, é aquilo que você apoia as suas atitudes. Presta atenção. Você vai tomar uma decisão na sua vida. Em que você deve estar apoiado? Você deve estar apoiado no conselho do ímpio, porque lá em Salmos 1, versículo 1 diz: feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios. Então, olha só, a base nossa não é o conselho do ímpio. Não é, olha só, o conselho de alguém que diz para você. A base das nossas decisões tem que ser a palavra de Deus. Então, ouça bem, eu não posso criar filhos baseado no conselho dessa terra. Eu tenho que criar filho baseado no princípio da palavra. Eu tenho que me comportar como cristão na sociedade baseado na palavra. E não meramente, olha só, meramente da forma que muitos têm comportado como cidadão baseado segundo os princípios dessa terra. Está compreendendo isso aqui? É a sua base, seu fundamento. Como é que você está alicerçando os seus relacionamentos? Está baseado na palavra. Pastor, mas está baseado na palavra. Mas se você não conhece, como é que está baseado? Como é que você conhece? Olha só, você diz que está fundamentando a sua vida na palavra, sua família, seu ministério. Se você não conhece a palavra, querido, infelizmente, às vezes você vê pessoas, irmãos, não estou falando de você que converteu hoje, não. Estou falando de pessoas que, irmãos, 10 anos de conversão, 20 anos de conversão. Você fala, olha, alguns livros da palavra, da Bíblia, a pessoa, irmãos, isso aqui é uma vergonha, mas é uma realidade. A pessoa, irmão, nem sabe que existe na Bíblia, nem sabe. Irmãos, às vezes você vê a pessoa, por que ela não sabe manusear a Bíblia? Porque não lê. Simples. Por que não lê? Aí você pega uma criança que, olha só, de 1 ano e 7 meses, que eu ouvi esse dia a mãe falando para mim, 1 ano e 7 meses falando, meu menino sabe mexer tudo no celular. Tudo que você perde, 1 ano e 7 meses. Por que uma criança de 1 ano e 7 meses sabe mexer no celular? Sabe todas as funções do celular? Porque ele mexe, porque ele está acostumado, porque está envolvido com aquilo. Por que nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas? Porque nós não conhecemos o princípio da palavra. Não conhecemos, não estamos baseados a vida da gente na palavra. Os meninos aí, né, vão se casar. Não relaciona baseado nos princípios dessa terra, não. Baseia seus relacionamentos futuros no princípio da palavra, o que a Bíblia ensina. Que tipo de mulher que você tem que conhecer ou relacionar. Que tipo de homem você tem que relacionar. Que tipo de pessoa que anda segundo os princípios da palavra. É assim que você tem que fazer. Não é perguntar para o amiguinho ou amiguinha, o que você acha? Não é assim? O que você acha? A Bíblia diz, eu até lembrei hoje de manhã, que esse versículo é muito interessante, que fala que a vara desvia os nossos filhos do inferno.
Aí, irmãos, quantas vezes eu, na televisão, né, na internet eu nunca vi realmente, mas na televisão, psicólogos falando, né, que disciplinar os filhos traumatiza, que não sei o quê. Irmãos, traumatiza, sabe o que é? Olha só, não estou falando de espancamento, não estou falando nem de disciplina física para os irmãos. Eu só estou falando que pai que vê erro de filho e não corrige, tanto eu quanto você, se nós não corrigirmos, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai acostumar com o erro. E se você não intervir nisso, provavelmente seu filho vai criar um hábito de costume com aquele mesmo erro, que vai se agravar com o passar do tempo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, olha só, base, palavra. Nós temos famílias aqui, a palavra tem que ser a base. Aí, olha só, irmãos, eu estava falando sobre isso. A gente ministra aqui 40 minutos o culto. Irmãos, tem pessoas que parece que está com coceira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os meninos me contaram hoje. O Flamengo perdeu para o Paraná de 3-0. Eu falei para eles, é mentira. Nunca vi o Flamengo perder de 3-0. Eu não sabia, né, que o Flamengo tinha jogado hoje, mas ele falou isso. Eu acho que é mentira, né, Diogo? É mentira esse negócio. Querido, aí eu fico 1 hora, sinceramente, irmãos, não estou falando nada não. Não estou falando que sou contra. Eu estou falando que eu não estou dando conta mais assistir jogo à noite. Não dou conta mesmo. Dá 10 horas, pode ser Flamengo, pode ser o que for. Né, o outro dia acorda 5h45, já tem que levantar. Querido, a gente fica 1h30 assistindo. Não estou falando que você não deva assistir, não. Só estou falando, só para a gente comparar uma coisa com a outra. A gente fica 40 minutos ouvindo a palavra e achando cansativo. Vai assistir um jogo, irmãos, que depois o fulano de tal vai ganhar 100 mil reais na hora que ele sair de lá, ele não está nem aí para o que você fez. Eu estava vendo hoje, pela manhã, depois que cheguei no culto, os torcedores do Internacional foram recepcionar o Guerreiro meio de semana. 5 mil torcedores lá gritando Guerreiro, não sei o quê. Irmãos, o cara ganha 400 mil reais. E o fulano de tal, irmão, vai lá apoiar um cara que ganha 400 mil reais. Irmãos, nós damos valor a 1h30 assistindo um jogo, mas não damos valor, irmãos, em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos a palavra, ou 40 minutos uma palavra, que olha só, nós estamos ouvindo uma vez por semana. Você está compreendendo a seriedade como tem sido nosso comportamento como igreja? Como povo de Deus? Não estou falando de bom pastor, não, estou falando de igreja. Estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo. Terceiro motivo. O conhecimento prospera. Nós nunca vamos prosperar em algo que nós não conhecemos. Salmos, capítulo 1, é o texto que eu mais leio na Bíblia. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Você que é da Bom Pastor, já conhece esse versículo de cor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de... Irmãos, esse homem aqui, ele investia horas. Olha só, em meditar, pensar, repensar, ler de novo na palavra de Deus. Olha a consequência de quem faz isso. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. O que é prosperarmos? Prosperar é ser melhor hoje do que você era ontem. Porque prosperidade você só pensa, às vezes a pessoa pensa só no financeiro, faz parte, está envolvido. Mas prosperidade é o seguinte, o Valdemar está dedicando a palavra, o conhecimento da palavra, está falando que ele vai prosperar. Valdemar 2018 é muito melhor do que o Valdemar 2017. Amém, Fabiano? E o Valdemar 2019 será muito melhor do que o Valdemar 2018. Então o que é isso? Prosperidade. O Valdemar prosperou, o Valdemar cresceu, o Valdemar amadureceu, o Valdemar se tornou melhor. Então a palavra faz você prosperar. Então as nossas famílias, irmãos, cada ano que passar será melhor, casamento melhor, finanças melhor, vida emocional melhor, vida
física melhor, mais saudável. Então o que é isso? Conhecimento que produz isso. Pastor, mas eu quero tanto ser um homem próspero. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Ninguém vai colher se não primeiro plantar. Está ouvindo isso aqui? Ninguém vai colher se não primeiro plantar. Pastor, eu quero ser muito próspero daqui uns dias. Então deixa eu te falar. Sai daqui decidido a plantar. Olha só, conhecimento da sua vida. Decida plantar conhecimento. Decida plantar conhecimento. Outra coisa. Quarto motivo. O conhecimento protege. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38. Eu vou citar só a história por causa do meu tempo. Aqui fala que Eliseu chegou para o servo dele e disse: vai lá, colhe algumas plantas e traz para nós fazer um ensopado aqui para os profetas. Aí o servo dele, olha só, irmãos, o servo dele saiu com muita disposição, muita vontade, pensando o seguinte: vou fazer o melhor ensopado para o meu Senhor. Tem muita gente importante que vou fazer o melhor ensopado. Olha só, a Bíblia diz, depois você lê na sua casa, ele foi lá e sem conhecimento, ele pegou uma planta que era nociva. Quando ele pegou aquela planta nociva, foi lá, fez o ensopado, e quando os profetas foram provar do ensopado, aquela planta, olha só, ela era conhecida, e aquela planta era amarga. Então quando eles provaram daquela planta, eles gritaram: Senhor, tem morte na panela. Eliseu veio rapidamente e perguntou para ele: o que foi? Tem morte aqui na panela. Eliseu falou o seguinte, Eliseu deve ser nordestino, né? Eliseu disse o seguinte: vai lá, pega a farinha, joga a farinha na panela. Aí Eliseu foi lá, jogou a farinha na panela, a farinha sugou aquele caldo mortífero, né, que ia matar aqueles homens, sugou. Eliseu tirou a farinha, deixou só a planta e falou: agora vocês podem comer. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Tem coisas que vai acontecer naquele sobrenatural da sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. O conhecimento também produz milagres na sua vida. Está entendendo isso aqui? Eliseu, irmãos, olha só, ele não produziu aquele milagre, não foi meramente uma ação sobrenatural. Ele utilizou do conhecimento para solucionar aquele problema na vida dele. Então, olha só, talvez você está aqui e você está tendo morte na sua casa. Talvez tem morte, olha aqui, tem morte na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Talvez você é alguém que está morto emocionalmente. Eu vou te dar um conhecimento sobre morte emocional. Faça uma coisa rapidamente, perdoe essa pessoa agora. Isso vai curar, isso vai manifestar um milagre na sua alma, que você não vai entender por que a sua alma será transformada de forma tão rápida. Então, o conhecimento protege você. Olha aqui, querido. Protege. Talvez você está sendo alguém desprotegido. Por quê? Porque às vezes o diabo engana você facilmente. Talvez você, olha só, é um bebê no conhecimento da palavra. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Imagina que eu sou o diabo, né? Sou o diabo e Azael, filho de Deus. Eu chegar na Azael e falar assim. É tipo alguém ouvindo o que você acha na televisão falou. Mas tu é feia, hein? Se eu falar para elas, falar para Azael, Azael, você é feia. O que você acha que a Azael vai fazer? Vai para o canto chorar e falar assim: nossa, meu amigo, eu conheço a Azael desse. Né? Mas eu conheço a Azael há muitos anos. Ela fala: meu amigo de tantos anos me chamou de feia. Você acha que ela vai fazer isso? Se eu chamar a Azael de feia, ela vai chamar de feia também, né? Não, mas o que ela vai fazer? Você pensaria? O que seria o seu pensamento se eu chamasse você de feia? Você ia chorar, ficar triste? Ou você ia falar: não ia nem mexer com você? Ela falou: então fala. Fala, não, elogia. Então, se eu falar que a Azael é feia,
automaticamente na mente dela não vai mudar nada. Por quê? Porque ela tem consciência da beleza que ela tem. Amém, irmãos? Entendeu? Então, olha só. Muitas das vezes, olha aqui, você está sentindo fraco. Semana mesmo eu falei com o irmão sobre isso. O diabo enganando ele, falando que ele estava desanimado, que ele era fraco. Eu falei, irmão, como é que você é fraco? Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus está dentro de você, por que ele não rebate aquele engano na mente dele? Porque ele não tem consciência, não tem conhecimento. Então o conhecimento protege você, protege a sua família, protege quem está em volta de você. Conhecimento, querido, conhecimento. Eliseu guardou aquelas pessoas pelo conhecimento. Vou só citar aqui por causa do tempo, mas o quinto motivo para você ter conhecimento da Bíblia é que a palavra de Deus é o alimento para a sua vida. Mateus 4,4, Jesus diz para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dar um glória a Deus, amém, irmãos? Sexto motivo, porque a palavra é a arma espiritual que você tem. Efésios 4,17 fala que a espada do Espírito é a palavra. Como é que você vence as artimanhas, as ciladas, as setas do maligno? Por meio da palavra. Sétimo motivo, a palavra, ou o conhecimento da palavra, é a fonte de fé. Romanos 10,17 fala aqui, pelo conhecer, pelo ouvir a palavra, Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra mediante a palavra, o evangelho de Cristo. Romanos 10,17. Só explicar isso aqui rapidamente. Olha só que interessante. Para você desfrutar da vontade de Deus, é um processo. Palavra, fé, bênção. Ouviu aqui? Palavra, fé, bênção. Realidade espiritual. Então, a Bíblia diz que a fé vem pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Então, se eu conheço a palavra, eu tenho. E se eu tenho fé, eu tenho bênção. Esses dias eu fui orar com a irmã, alguns meses atrás. Nós estávamos naquela sequência de palavras sobre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela tem uma neta, chama também Nicole. Eu cheguei lá para orar pela Nicole. E ela, naquele período que nós estávamos ministrando aquela palavra, ela falou, pastor, eu creio na cura da Nicole. A filha dela, a neta dela de sinusite, não comia. A menina estava acordando de madrugada, chorando. Já tinha levado em vários médicos, tomando antibiótico, aquele negócio, situação séria. E ela falou, pastor, eu declaro que a Nicole, né, Deus tem a vontade dele, e a vontade de Deus é que a Nicole seja curada. Por que aquela mulher tinha tanta certeza que a Nicole, que era a neta dela, ia ser curada? Por causa que ela estava ouvindo a palavra. Estava ouvindo a palavra. Nós oramos por ela. No outro domingo, quem chega no culto aqui de manhã, ela veio no culto de manhã, quem chega aqui, a menininha, uma mocinha lindinha, acho que ela é quase a idade da minha menina também, chamada Nicole. Ela chegou aqui toda sorridente. Eu perguntei, e aí, Nicole, está comendo? Ela falou, estou comendo muito. O que produziu fé naquela mulher? Palavra. O que levou aquela mulher a apropriar da bênção dela? Palavra. Então, quanto mais você conhecer palavra, mais vai gerar fé no seu espírito. E quanto mais você gerar fé, mais você vai realizar a bênção de Deus na sua vida. E por último, a palavra nos liberta. João 8:32, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe aquela área que você não, olha só, você não tem conseguido mudar? Eu quero te falar que o que você precisa é simplesmente conhecer a verdade, conhecer a palavra. Então, olha só, o nosso comportamento é transformado pela nossa renovação, a nossa mudança de mente. Olha aqui, sua mente, ela é composta, olha só, de pensamentos, de conceitos. Então você faz conforme você pensa. Agora, se você ouve algo que muda os seus pensamentos, isso vai mudar o seu comportamento. É por isso que Jesus disse que conheceremos a verdade vos libertará. Então é a palavra que liberta
aquelas áreas que estão aprisionadas na sua vida. Então, quando você conhece a verdade, ela mesma vai libertar você naquela determinada área. Amém?